pouco no ano passado por um processo meio de tentativa e erro do Abel, porque o Palmeiras começa a temporada com os seus 2 principais jogadores, já era sabido que eles iam sair no meio do ano. Então era o Estevão sendo a grande referência pelo lado direito, já sabia que ele ia ir para o Chelsea, e o segundo melhor do time era o Richard Rios, que também já sabia que no meio da temporada ia chegar uma grande proposta por ele. Então o Palmeiras faz essa primeira metade de temporada com jogadores que iam sair do time. Quando saem, o Abel precisa reformular as coisas, mais uma vez volta a estaca zero, tenta. Quando é eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil, joga com a dupla de ataque, tem o seu melhor momento na temporada, mas aí vem a derrota para o Mirassol, vem a derrota para o Flamengo no Maracanã, e mais uma vez o time perde essa força e não consegue engatar novamente para o resto da temporada. Então, eu acho que o torcedor está mais carente de ver é um Palmeiras com uma cara definida, com uma ideia definida, como foi desde sempre do início da era Abel, né? Nas primeiras temporadas da era Abel, todo mundo sabia como o Palmeiras jogava, os padrões do time com bola, o que vai fazer com a bola, o que vai fazer sem a bola, o que vai fazer quando recuperar a bola, o que vai fazer quando perder a bola. Eu acho que é disso que o Palmeiras está sentindo mais falta nesse momento, ter uma ideia definida e não abrir mão dela por conta de uma derrota mais complicada, por um time mais forte e tudo mais, para você conseguir encaixar melhor esses jogadores, né? Eles não terem que fazer 1 milhão de funções diferentes ao longo de toda a temporada, porque isso, sem dúvida, prejudica esse processo de adaptação, como a gente falou aqui, que acaba tornando esses jogadores que têm qualidade, jogadores piores do que eles parecem por não estarem 100% adaptados ao sistema. É aquela coisa, né, Tironi, que a gente discute sempre aqui. E é interessante o Léo tocar nesses pontos, porque fazer a retomada desde a janela, da primeira janela de grande investimento, Felipe Anderson, Maurício, etc., a gente iria descobrir, está descobrindo ainda, se o Abel é um técnico que consegue lidar bem com o excesso. Lidar bem com a escassez, ele já mostrou que é um dos melhores especialistas. A partir do momento que ele tem mais qualidade, ele teve mais dificuldade. Isso é uma característica, não estou dizendo, é uma característica. A gente está observando o Abel, de novo, é um técnico que tem 3 times. O time que ele ficou mais tempo na vida é o Palmeiras. Então, ele é mais experiente que o Felipe Luiz? Nós estamos também descobrindo o Felipe Luiz, né? Então, essa impressão que ele lida melhor com a escassez, ele precisa passar por cima disso nessa temporada. E as melhores soluções recentes, e o Massini está sempre aqui, e a gente vê, quem acompanha o Palmeiras, sempre, recentemente, me pareceu que o torcedor, o especialista, enxergou antes do treinador. Então, Endrick titular. Quanto tempo demorou? Não coloca o Endrick contra o Boca Juniors, está jogando, não coloca o Endrick. Põe o cara para jogar. Pôs o cara para jogar depois de muita insistência da comunidade. Estevão titular. Não sei o que lá, não sei o que lá. Flaco Lopes e Vitor Roque. Quantas vezes foi falado aqui nesse triângulo que a melhor opção para o Palmeiras, com aquele elenco depois da saída do Estevão, seria não jogar mais com alguém pelo lado e fazer uma dupla de ataque. Eu estou dizendo que eram assuntos já da padaria, no dia a dia, essas 3 situações. Endrick, Estevão e a dupla de ataque. E claro que como ele responde nas coletivas, bravo. Quem vê o treino todo dia é ele. Quem vê a reação do jogador é ele. Quem vê a resposta do jogador é ele. Sabemos tudo isso. Mas, na prática, eram coisas identificáveis para quem assistia aos jogos. Simplesmente isso. E foram as melhores soluções dos últimos tempos. A entrada do Endrick, o time jogou em função do Endrick. A entrada do Estevão, o time jogou em função do Estevão. E a dupla de ataque, que era um clamor mais antigo. Fala. Não, perdão. E esse discurso de eu que estou no treino, eu que estou vendo os jogadores, eu que conheço todo mundo, colava muito bem quando o time jogava bem e ganhava título. Porque mesmo com escolhas que o torcedor poderia discordar do Abel, ele estava ganhando taça, o time estava jogando bem, então ele poderia usar esse argumento. Mas agora já são 2 temporadas, 24 teve o Paulistão, né? Mas enfim, 2 temporadas sem grandes títulos, o Abel perde esse argumento. Agora, 2020... Bom, o Vessone você ressaltou aqui. Esse ano precisa levantar caneco.
diante do que se acena o ano, vai ser mais difícil ou mais fácil a temporada para o Flamengo, para o Palmeiras levantar uma taça? Mais difícil. Também acho. E sabe o que é o meu argumento? Sabe quantos pontos o Palmeiras foi campeão brasileiro em 23? 70. Sabe quantos pontos o Palmeiras fez para perder o título para o Botafogo? 73. Sabe quantos pontos o Palmeiras perdeu o título para o Flamengo ano passado? 76. A régua está subindo. Ele melhorou a pontuação. Por isso que eu falei isso agora há pouco. Você pode me dar flanela, falar que eu estou passando pano. Aliás, pega ela, Flanela. Vamos lá, cadê o Brunão? Vem lá, Brunão. Pediu a flanela e vai ser... o vai Paulo ser- Fez nem foi pro banco. 70, 73, 76 e não deu título. Ou seja, você está tendo que você melhora o seu desempenho porque o número de rodadas é o mesmo, 38. Você foi aumentando o número de pontos e perdendo o título. Porque a régua está subindo, porque está ficando problemático, porque está aparecendo. Era o Botafogo, agora já é o Flamengo, esse ano vai ser o Flamengo de novo e quem sabe talvez o Cruzeiro. Ou seja, para mim vai ficando cada vez mais difícil. Você tenta melhorar, você melhora, você aumenta a sua pontuação e perde o título. O 2025 foi o ano que, se não foi a maior, foi uma das maiores concentrações de ponto entre os primeiros colocados. Foi o melhor vice da história. É, o melhor vice da Isso. história. E se você somar o Flamengo e o Palmeiras, a concentração de pontos dele é muito alta. Ou seja, o que reforça o que eu estou falando, espanholização, mas enfim, né, que são Cada hora os ele dois. muda. Ele Não, muda. enfim, que os dois estão aí, o Flamengo um pouco na frente e o Palmeiras... Eu acho que a grande curiosidade da temporada é a terceira força. Como o Cruzeiro, porque o Cruzeiro dessa vez tem Libertadores. Né? Ele não tinha Libertadores. Ele largou a Sul-Americana quando teve a calendário primeira ficou bom. dificuldade, ele largou. Certo. Então, se o Cruzeiro vai conseguir nos pontos corridos fazer, se não, ele não conseguiu ameaçar os dois, mas ele teve próximo o tempo todo, né? Se ele vai fazer um Brasileiro de pontos corridos do mesmo nível, vamos observar, porque a pontuação do Cruzeiro no Brasileirão também foi boa. Também foi boa. Agora, o Leonardo, e o Everton, vai sair, é? O Everton, o Abel se meteu numa polêmica pesada, Pois né? É o Defesa maior jogador coletiva. da história, o maior goleiro da história, tal. Exatamente, falou que é o maior goleiro da história. E eu estou bastante curioso para ver o que o Abel vai fazer na quarta-feira, amanhã, no jogo contra o Santos. Porque quando o Carlos Miguel chega, o Everton acaba perdendo a posição por conta de uma lesão. Mas o Abel, ele ama o Everton, sempre tenta dar os louros ao jogador nas entrevistas coletivas. Com o Lomba é a mesma coisa, que também renovou, vai ficar aí mais uma temporada. E agora o Abel tem uma decisão a se fazer, né? Se o goleiro vai participar dessa rodagem do elenco no Paulistão, né? Assim como os jogadores de linha, se ele vai colocar o Carlos Miguel num jogo, o Everton no outro, ou se o titular dele é de fato o Carlos Miguel e o Everton vai ser reserva. O Everton já teve interesse de alguns clubes nessa janela, o Bahia procurou o Everton, o Grêmio procurou o Everton, inclusive, e irritou o Palmeiras por ter ido direto no Everton. Mas é um jogador da confiança do Abel, né? Resta saber se o Abel planeja usar o Carlos Miguel de titular, se ele planeja voltar com o Everton para o time e, se o Everton for reserva do Carlos Miguel, se ele vai aceitar ser reserva do Carlos Miguel para a temporada, tendo a achar que não. Você acha que para o clássico já é uma indicação? Agora seria a primeira partida em que os dois teriam condições Exato. iguais de jogar. Eu acho que sim. Aí seria uma indicação. Até porque muitos titulares não jogaram no primeiro jogo, né? Então, se você joga o seu clássico com Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira de titular, Gustavo Gomes e o Everton no gol, ou o Carlos Miguel, eu acho que é uma sinalização, é um indicativo. Quem era o seu goleiro do Palmeiras? O Everton. Fácil. Eu também. Fácil. Eu acho que eu daria uma chance pro Carlos Miguel, viu? Aí, ó, tá vendo aí, ó. Tá rapaz. vendo aí, ó. Porque o Everton machucou, ele não teve culpa de sair e perder a Mas ele posição. passou, não sei, 6 meses, o outro entrou, e aí? Foi bem. Bom, ainda tem o Evangelista. Aliás, alguém mandou aqui, eu perdi o nome do nosso companheiro que mandou mensagem aqui no YouTube, falando a coisa começou a desandar quando o Evangelista se machucou. Ele argumenta. Muito fala que acertou quando teve Flaco e Vitor Roque, mas na verdade, nas palavras dele, foi que o meio-campo com o Evangelista era Aníbal, Evangelista e Maurício, não é isso? E Andreas. Andreas. Quer dizer, nesse E período Andreas. foi muito
pouco, né? Andreas E aí, quando o Evangelista machucou, que Exato. desandou. Bom, ele vai voltar, né? Vai voltar. Ainda não vai estar disponível provavelmente para esse jogo contra o Santos, mas vai voltar. O que o Abel fez naquele momento da temporada foi usar o Andreas como um meia, junto do Felipe Anderson. Então era um 4-4-2 ali, que o Andreas e o Felipe Anderson eram meia direita e meia esquerda e jogavam por dentro. E aí você tinha o Aníbal sendo o 5 e o Lucas Evangelista sendo o grande carregador de piano desse time, para sustentar Andreas, Felipe Anderson e a dupla de ataque na frente. Então, o Lucas Evangelista era o cara que trazia equilíbrio para esse time, era o cara que corria pelos outros, que subia para pressionar a saída de bola do adversário, que marcava o 10 do adversário muitas vezes, que cobria uma grande faixa de campo, porque você tinha o Aníbal Moreno recuando para jogar com os zagueiros, os outros 4 ali da frente, mais à frente, o Lucas Evangelista cobrindo toda aquela faixa de campo. Então ele trazia um equilíbrio para o time. Quando ele se machuca, o Palmeiras não tinha mais um jogador dessa característica. E aí fica, vai jogar com Aníbal e Emiliano, ou vai recuar o Andreas Pereira, o Abel recua o Andreas Pereira, e eu acho que perde tanto na frente sem o Andreas, quanto atrás, porque o Andreas não é um jogador dessa característica. A volta do Evangelista, eu acho que traz uma opção muito interessante para o Abel, mas mais uma vez batendo na questão do desempenho. O Palmeiras não pode também depender da saúde do Lucas Evangelista para jogar bem ao longo dessa temporada. Ele vai ser um jogador importante, pode brigar por posição com o próprio Marlon Freitas, né? São jogadores de características diferentes, mas que podem fazer essa mesma função. Mas o Palmeiras não vai poder depender do Evangelista estar disponível para conseguir ter um bom desempenho coletivo. O Abel, se não tiver, nos jogos em que não tiver o Evangelista, vai ter que encontrar outras alternativas. Vamos agora direto para o CT da Barra Funda, porque o Dória está sendo apresentado, o zagueiro